Olá, amadinhos! Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa comigo, professora Márcia Ramos. Então, amadinho, vocês estão achando esquisito esse negócio aqui? Eu tô com uma bolsinha aqui, tá certo? Não estranhe. Mas vamos lá. Então, aqui nós vamos trabalhar a interpretação textual relacionada a quê? Tá? A gente vai trabalhar um pouco da estilística, tá? Que ela que contribui para uma melhor, para a melhor interpretação de texto, certo? O que é importante? Você saber, na hora da interpretação textual, se a palavra está no sentido literal ou se a palavra está no sentido figurado. Isso daí você vai lembrar da denotação e conotação, tá certo? Porque você nunca vai analisar uma palavra solta. Exatamente. Sempre essa palavra tem que estar dentro de um contexto, certinho? Então, aqui nós estamos na aula 61, né? Figuras de linguagem ligadas ao aspecto fonético. A primeira parte. Já estudamos as figuras de linguagem. A de harmonia, som, olha lá, é a mesma coisa. Então, você vai pegar quais são as figuras, né, de linguagem ligadas ao aspecto fonético. Sonoro. Aí você vai lembrar onomatopeia, aliteração, assonância. Estão lembrando aí? Então, amadinho, ótimo. Então, vamos dando sequência aqui com a nossa árvore do conhecimento, com a temática, né, de hoje, da aula 61, né? Figuras de linguagem ligada ao aspecto fonético, parte 1. Aqui nós temos o seguinte: a estilística ocupa-se dos recursos que promovem o quê? A criatividade linguística. Exatamente. O uso da linguagem figurada está presente na poesia. Aí vão marcando aí, ó. Onde mais que a gente encontra? Nos romances, nas propagandas, nos ensaios, nas manchetes, enfim, onde houver a intenção, prestando atenção, de dar à linguagem um colorido, uma graça, um efeito de sentido, ou seja, um floreamento, tá certo? Aí você vem, ó, conversando com vocês, essa questão para dar uma graça, né? Um sentido, um efeito de sentido. Vamos lá. Quem é que gosta aí de dançar? Quando a gente vai a uma dança de salão, para aprender o primeiro passo lá de iniciante, vai 2 para lá, 2 para cá, marca, tem sim aquela marcação, né? Básica. Aí depois o professor de dança fala bem assim: vamos florear? Esse floreamento é você mexer com os braços, fazer aquele outro passo mais avançado, jogar o cabelo, tudo isso. Então, a linguagem aqui, essa questão da estilística, o objetivo dela é esse, florear, tá bom? Adornos, né? Para ficar mais bonita a poesia. Certinho? Então, vamos dar sequência aqui, direto na tela. Então, as figuras, aspecto sonoro. Ó, quais as figuras? Nós temos a onomatopeia. Você vai lembrar de quê? Ruídos, representação sonora. Exatamente. De sons. De quê? De animais, de objetos. Não é isso? São ruídos. Aí nós temos a literação. Opa, a literação, aí você, uma repetição sonora também, mas do que? De sons consonantais, né? Sons de consoantes. E a assonância, aí você vai lembrar de sons vocálicos, né? O que vai ser concentrado, que vai ser predominante, o som vocálico. Aí nós temos também a paronomásia, ó, parecida na pronúncia, tá certo? A paronomásia, aquele trocadilho que é usado bastante.
Em qual gênero? Em piadas, né? Anedotas. Para você ficar, que vem aquele efeito de humor. Então, tá certo. É isso aí. Então, aqui, muita calma, tá bom? Na tranquilidade. Como diz assim, lá no meu tempo de adolescência, na maciota, tá bom? Então, continuando aqui. Nós temos o seguinte. Mandando... Deu uma travadinha aqui, amadinho. Vamos lá, vamos ver se vai dar certo agora. Vamos passar para o próximo? Passou! Aqui nós temos uma denotação. Vamos explicar essa questão. O que é uma denotação, tá? O que é a denotação? O que você entende por denotação, amado? Denotação é o significado mesmo da palavra. Se eu falar mala, é essa mala que está aparecendo aqui atrás, tá bom? Mala, mala. Mas aí você vai ver que às vezes você pode usar a palavra mala com outro sentido. Como assim? João é um mala sem alça. O que isso quer dizer? Aí já não está no sentido de, né, literal, né? No sentido real. Aí está nos que significa esse mala sem alça? Vamos lá, é um mala. O que você entende? João mala. Aí se eu falo assim, eu esqueci minha mala no aeroporto. E aí? Então, quando no sentido real de mala, eu estou usando aquela que eu esqueci no aeroporto, tá certo? Essa mala aqui. Beleza? Então, você vai, quando fala no sentido real do dicionário, no sentido literal, é denotativo. Aí, quando você for falar mala sem alça, é um mala sem alça, né? Aí ele que dá trabalho, né? Sempre está aprontando. Aí você vai dizer o quê? Que é no sentido figurado, tá certo? Então, prestando atenção e de olho aqui nos exemplos. Então, quando que é o sentido denotativo? A denotação, ocorre quando a palavra é empregada em seu sentido usual, literal, tá? Referindo-se a uma realidade concreta ou imaginária. Tá aqui, mala. Olha o significado que você encontra no dicionário. Saco, vamos ver aqui. Tá dizendo o quê? Saco de couro ou pano, caixa de madeira revestida de couro ou lona, destinada geralmente ao transporte de roupa, né? Isso aqui, do dicionário da língua portuguesa, Francisco da Silveira Bueno. Então, esse é o significado de mala, no sentido literal. E tá aqui a imagem. Porque você fala, cadê minha mala? Cada um vai ter uma imagem de mala na mente, tá bom? Pode ser com alça, estilo mochila, né? Estilo sacolão, não tem problema, tá bom? Olha aqui, certo? Isso aqui é mala. Agora aqui, conotação. A conotação, quando a palavra é empregada em sentido figurado, associativo, possibilitando várias interpretações. Vamos lá, conotativo. Exatamente, a conotação, figurado. Aí você tá aqui, Faria de tudo para conseguir a chave do seu coração. Ó, que a chave. Já é a quinta vez que perco as chaves do meu armário. Preste atenção. Tem uma palavra-chave e chave. Eu perco a chave do meu armário. Eu posso falar bem assim. Qual é que está no sentido literal? Significando chave, aquela que abre a porta. Exatamente, aquela que tranca. Então, é a segunda frase. Então, essa chave do teu coração é a maneira de conseguir, né, adentrar, de ver que a pessoa conquistar, o momento de conquistar a pessoa, conquistar o coração da outra pessoa. Tá certo? Agora, nós temos aqui, você é um mala, Roberto. Você é um mala, Roberto, Esqueceu minha mala em casa. Esqueceu a minha mala em casa. Vão analisando aí.
Só um minutinho. Fazendo a... Certo? Então, aqui, ó, esse momento, o que você percebeu? Que esse mala está no sentido figurado. Porque ele não é a mala, aquela que coloca a roupa, né? É uma pessoa difícil. Aí, no caso, assim, esqueceu minha mala em casa, isso daqui é o sentido literal de mala. Então, essa na segunda frase está no sentido, ó, denotativo. Tá certo? Literal, do jeito que você... é o real, né? E esse outro no sentido figurado, certinho? Tá? De vez em quando eu vou dar uma paradinha assim, amadinha, porque de vez em quando tem que... A bolsinha fica medindo aqui a minha pressão, tá bom? Então, vamos lá. Figuras ligadas ao aspecto sonoro. Olha só, ao som. Aí nós estudamos as figuras sonoras, né? As figuras de harmonia. Ó, tudo ligado ao fonema, ao som. Então, paronomásia é o trocadilho. O que é isso? Consiste no emprego de vocábulos semelhantes, né? De palavras semelhantes ou no som, tá certo? Mas diferentes ou opostos no sentido. Todo trocadilho vale da paronomásia. Os poetas, jornalistas, redatores também utilizam para dar elegância ao texto. Beleza? Então, aqui nós temos aqui, ó. Mas não tremas nem temas. Isso daqui é uma citação de Padre Antônio Vieira, tá certo? Então, aqui, ó, tremas e temas, ó, o som parecido, tá certo? Faz aquela combinação, tremas e temas, certinho? Então, aqui a questão das sons parecidos, por isso que paronomásia. Ó, todos nobres nos braços o tomaram, criando-o com seu leite no seu leito. Ó, leite, leito, leite, leito, leito e leite. Então, parecidas, ó, a questão sonora, tá certo? Então, paronomásia, palavras parecidas. Aí a gente sempre usa aquela questão assim, manhas e manhãs. Ó, manhas e manhãs, parecidas, né, na escrita, mas o significado diferente, tá bom? Então, vão tomando nota. Aqui nós temos o seguinte, ó. Com os preços praticados em planos de saúde, uma simples fatura, em decorrência de uma fratura, pode acabar com a nossa fartura. Ó, Max Nunes. Então, olha só, 3 palavras, né, que tem a pronúncias, né, parecida. Fatura é o quê? Vamos lá. Fatura, um boleto, né? Fratura, o que é isso? O que quer dizer? Uma fissura, né? Algo que foi quebrado. E o que mais? E fartura? Abundância. Então, cada um tem o seu significado aqui. Mas quando você fala, ó, olhando assim, ó, só no olhar, ó, fatura, fratura e fartura. Certinho? Então, paronomásia. Nomes parecidos, mas os significados são diferentes. Certo? Vamos lá. No humor. Vamos estudar paronomásia no humor. Aparece quase sempre, né? Implícita. Ou seja, está escondidinha. Então, o seno bate na porta do banheiro para entrar. O seno. Aí você vai lembrar lá da matemática, né? O cosseno, que estava lá dentro, responde tangente.
Então, olha só, tangente, quando ele fala tangente, qual é o mo que é para trazer aqui? Para dizer que tem gente, né? Então, aqui, ó, faz uma brincadeira e dentro do mo, tá certo? É utilizado bastante esse trocadilho, né? A paronomásia. Você veja como são as coisas. Você não me conhece, não sabe de onde eu vinho, por isso não me compare com qualquer um. Ó, ele faz uso, né, de bebidas, tá certo? Aí se você fosse refazer a reescrita desse último, né, desse último exemplo, ó, você veja, você não me conhece, não sabe de onde eu venho, por isso não me compare com qualquer um, tá certo? Então aqui, ó, ele usa as bebidas: cerveja, conhaque, vinho, Campari, certinho? Então aqui, né, a paronomásia sempre marcando presença, ó, em textos, né, humorístico, tá certo? E vamos que vamos então, amadinhos. Agora, a literação. Saímos da paronomásia, de palavras parecidas, mas com significados diferentes. Nós temos a aliteração, tá? Que é a repetição de um fonema consonantal. De sons consonantais mesmo, de consoantes, né? Aquelas que vão sempre encontrar alguns, assim, ó, que a emissão do A vai encontrar alguns obstáculos pela frente? Pode ser também. Quais são? Olha só, você vai lembrar da língua, do dente, né? Quando você fala, aí você vai fazer uso, né, da questão da questão das cordas vocais, do aparelho fonador. Lembrando disso. Então, ó, fogem, fluidas, fluindo, a fina flor dos fenos. Aí você já vê, ó, cada palavra, tá? Em todas as palavras, qual é a consoante, né, que repetiu? Ó, a presença marcante da letra F. Então, o fonema, né, a F. Ó, fogem, fluidas, fluida, fina, flor dos fenos. Tá certo? Então, esse F aí, tá? A literação, né? A literação do quê? Da letra F, né? Do fonema F, do fonema F, certo? Agora nós temos outra aqui, ó. Casas, carro, casas, casos, capital. Encarcerada, colos, calos, cuspo, caspa. Então, olha só a concentração aqui do C, da letra C. Mas só que aqui, o que está marcando? Somente aquela em que o fonema é o K. Tá certo? Esse K aqui, ó. Esse K. Beleza? Ele não pegou aqui, ó. Esse aqui é C. Mas, ó, é o mesmo fonema desse daqui? Representa o mesmo fonema? Não, a letra é a mesma, mas o fonema foi diferente. Certo? Estão entendendo aí? Ótimo. Então, aqui é a repetição da consoante C. Mas o fonema é o K. Certo? K. Dá até para brincar, amados. E vamos lá. Então, aqui, ó. Em certo texto, a literação cria efeito, olha só, onomatopaico, né? Ou seja, as consoantes são utilizadas para reproduzir determinados sons. Então, aqui, ó. Aí você vem vozes, veludadas, vozes. Aí, ó, vozes, veludadas, vozes. Ó, representar. Faz de conta, né? Que o vento vai passando, esse. Beleza? Aqui nós temos pátria, eu semente que nasci do vento. Eu que não vou e não venho. Eu que permaneço. Então, aqui, ó. Vento, vou e venho.
V. Beleza? E vamos lá. Saindo do que? Da literação, que é a repetição, né, de sons consonantais, ó. Consonantais, consoantes. Repetição da letra, da mesma consoante. Certinho? Qual é a consoante que mais repete? Aí você já vai analisando. Agora chegando à assonância. É a repetição de um fonema vocálico. Então, você já vai olhar somente para vogais. Exatamente, ó. Sem lenço, sem documento. Então, ó, esse E, ó, sem documento. Então, aqui, ó, repetição da vogal E. Assonância. Pense forte, pense forte. Então, aqui, ó, o E. Aí também aqui, ó, para dar aquela rima, né? Porque ele faz forte e forte. Se fosse para analisar assim, qual é a linguagem, a figura de linguagem predominante, aí você pode dizer assim, professora, esse forte com forte não poderia ser uma paronomásia? Foneticamente, assim, ó, pelo som, né? Poderia. Mas aí, o que está predominando aqui, amadinho? É a paronomásia ou a assonância? O que repete mais? Então, ó, repetição da letra E, ó. Então, você marca aquela que predomina, sempre assim. Porque, às vezes, num texto, pode apresentar mais de uma figura, né? De linguagem. Mais de uma figura sonora, mas aí você... Por isso que tem que prestar atenção. No comando, predominantemente, aí já sabe que é aquela que está no comando, né? Que te predomina, certo? Agora, já foi o que está faltando? Esta daqui, né? A onomatopeia, né? Ó, no emprego de palavras que reproduzem os sons ou ruídos da natureza, de animais ou de objetos. Agora eu pergunto a vocês, onomatopeia. Quando a gente trabalhou aqui as histórias em quadrinhos, certo? Aí falou assim, olha, um gênero que usa bastante, né? Onomatopeia são as histórias em quadrinhos. Para representar os ruídos. Como que ruídos são esses? No momento que uma pessoa bate na porta, no momento, né, que está representando, né, que a Mônica pega o seu coelhinho, dá uma cacetada em quem? Nos coleguinhas, no Cebolinha, tá certo? Para representar a questão do barulho, né, quando cai um objeto, uma fruta de uma árvore, ou representar um beijo, entendeu? Aí ele vai fazer o uso, né, a questão do som vai ser representado pela onomatopeia. A buzina de um carro. Se você vai, o rapaz buzinou, que você vai falar bibi, ó, esse bibi que eu tô falando aqui, ó, representando o barulho da buzina, tá certo? Vai depender da buzina, né? Essa minha buzina aqui foi fraquinha, tá certo? Aí você vai, quando você está conversando com alguém contando algo que você presenciou uma briga, aí de repente ele deu um soco, pá, um tapa. Meu Deus do céu, claro, nada de violência. Tanta coisa para dar exemplo, vou falar de violência? Não, amadinho. Não. Aí vamos falar outra mais engraçada. Você está a caminho da escola, de repente você encontra, olha só, uma manga, olha, bem recheadinha, assim, bem saborosa. Eu falei, poxa, essa manga aqui tá de vez. Boa para comer com sal. Só que você sobe, né? Vai para apanhar essa manga e de repente, ó, crack, quebra o galho. Entendeu? Você puxou e acabou. Então, esse crack é o barulho onomatopeia. Certinho? Então, vamos lá, então. Direto para a tela. Esse barulhinho. Só um momentinho.
Pronto. Aí eu tenho aqui, ó, o cachorro do sítio não para de latir. Ó, o barulho que ele faz. Au, 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 todo dia. Para dizer que ele não para de latir. Então, esse au, au, au é o barulho, é o latido do cachorro. Tá certo? E aqui tem um pou, tem um pop, tem uns pratos, tem um bum, tem um ban. Tá certo? Tem vários aqui para vocês. Então, aqui, ó, as aliterações e as assonâncias criam efeitos onomatopeicos. Exatamente, ó. O batuque. Aqui a pessoa fazendo barulho, né? Ó, no tambor, batendo no tambor, né? Olha só. Arrataplães, tarapatães de tamborins, roucas tutuque de zambumbas, ritumbas e abatoras tambarilando ininterrupta no tabaréu das muçambas e o barundum dos tabaque. Então aqui, ó, ele está representando essa questão sonora, tá bom? Então fez uso o quê? Da assonância rataplães, ó, presença do quê? Rataplães, tarapantães, ó, da letra A, tá certo? Tutuque, ó, tamborilando. Aí você já vai vendo essa questão da assonância e a aliteração presente também, beleza? Que vai fazer aquele efeito de ruídos, né? Onomatopeicos. Mais outra aqui para vocês, nós temos aqui, ó. O roçar do rio nas pedras e nas margens. Reza, reza o rio, corre para o rio para o mar. Reza, correnteza, roça, beira, adoura, areia. Então, luz do sol, olha só, aí você vai ver essa questão da repetição da letra R. Tem aqui a presença da literação e, ao mesmo tempo, tem a presença da assonância. Aí você vai procurar a assonância, as vogais, né, os sons vocálicos, e a literação, o quê? Os sons consonantais, certo? E aqui, amadinho, vamos praticar. Aqui nós temos o seguinte, né? Identifique em cada ditado popular a seguir as palavras que indicam paronomásia. Olha só, palavras parecidas, né? Sons parecidos. Então, nós temos aqui. Quem procura sempre acha, se não um prego, uma taxa. Bem fácil. Muito riso e pouco siso. Ó, falar, ó, é prata. Calar é ouro. Então, nós temos aqui palavras, né, com sons parecidos, ó, para fazer aquela rima, né? Como diz assim, aspecto sonoro, aspecto fonético, sons parecidos. Então, sempre ligado a essa questão da harmonia. Então, tem acha com taxa, riso, conciso, falar e calar, tá certo? Isso daí são as palavras que indicam paronomásia. Mais outra aqui, essa daqui você, ó. Aqui nós temos a canção de Vinícius de Moraes, bem conhecida, né? Aí tem dizendo, canção de Toquinho e Vinícius Moraes, ó. Lá vem um pato, pataqui, patacolá. Aí pronto, tá aqui, ó. Você vai identificar uma figura de linguagem empregada. Ó, a que comportamento do pato você acha que o segundo verso se refere? Esse daqui, amados, ó, vou deixar aqui para vocês esta atividade, tá certo? Você vai analisar, lá vem um pato, pataqui, patacolá. Você vai identificar qual é a figura de linguagem empregada, aquela que predomina, tá certo? E esse comportamento está se referindo a quê? Lá, o segundo verso, tá certinho? Então, fico por aqui, esse tempinho você aproveita para debater aí com o colega, tá certo? Com o seu professor e daqui a pouquinho eu retorno
para o nosso momento de revisão. Certinho? Muito obrigada, até daqui a pouco.